Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus. 32. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. 34. Então, falou Pedro, dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e é aceitável. 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. 46. Pois os ouviam falando em línguas engrandecendo a Deus. Então, perguntou Pedro. 47. Porventura, pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Atos dos Apóstolos 11, 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: 3. Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. 4. Então, Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: 5. Eu estava na cidade de Jope orando, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. 6. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. 7. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro. Mata e come. 8. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa como imunda. 9. Segunda vez, falou a voz do céu, ao que Deus purificou não consideres comum. 10. Isto sucedeu por 3 vezes, e, de novo, tudo se recolheu para o céu. 11. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. 12. Então, o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. 14. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. 16. Então, me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu,
para que pudesse resistir a Deus. 18. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi